Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre o desenvolvimento da personalidade na fase infantil. Vocês sabiam que a falta do brincar pode comprometer a personalidade na fase adulta? Pois é, fiquem agora com essa e outras informações com o psicólogo e mestre em psicologia social Walter da Mata. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós trataremos de um assunto que é de senso comum, mas que a psicologia ela define muito bem. Desde já nós queremos agradecer a presença do professor Walter, que disponibilizou do seu tempo para falar conosco hoje aqui. Bem, eu que agradeço, o convite. É sempre bom poder ajudar a psicologia a crescer enquanto ciência e profissão. Nós separamos algumas perguntas mais frequentes entre os alunos da rede FTC. Essas perguntas nós estaremos debatendo para levar para o pessoal que está nos assistindo e seria referente à influência do brincar na personalidade. Mas o que seria a personalidade? Personality. The overall. What's personality? A very diverse thing, I would say. How would it? It's interesting. Personality is. I don't even know what to say. I don't know, your surroundings, your friends growing up, how your parents raised you, what's in your gene pool, just everything is who you are. What is personality? It's very hard to define. I suppose you know that, or you wouldn't be asking this kind of question. Personality is not that easy to define. There are many definitions, academic definitions, and they're not very satisfactory. It's I guess it's the core of the individual. It's what makes them socially, at least, distinctive. Disposition is a good synonym for personality. Your core wiring of how you react to things, how you behave, what kind of things you think about, what motivates you, how you feel. Personality is the characteristic, systematic ways that we interact with the world. Personality is a person's probability to do something. You'd say somebody has a particular type of personality, meaning they behave in a particular type of way, they nearly always behave in that type of way, and they do so consistently over time and across situations. Personality affects everything that we do. It affects how we view the world, how we interpret what we see. There is real value in understanding why someone ticks the way they tick. Personality psychology is about the nature of human nature. How you think about human nature frames all subsequent discussions. So then the question comes, why are we all different and why does that difference matter? Professor Walter, qual o conceito de personalidade? Está aí uma pergunta difícil de ser respondida, porque existem diversas abordagens teóricas da psicologia e eu posso dizer que cada uma dessas abordagens vai ter um conceito, uma definição de personalidade. Então, dizer qual é a definição da personalidade, qual é o conceito de personalidade, vai se remeter principalmente a qual abordagem de psicologia você está se referindo. Num certo sentido, acho que no senso comum, digamos assim, um meio termo, eu diria que a personalidade seriam características individuais que poderiam ser de origem biológica ou de experiências ambientais que direcionam o comportamento de cada um dos sujeitos. Esse talvez seja uma definição, um conceito que possa agregar as diversas das abordagens psicológicas. E a criança, ela tem personalidade? Outra coisa controversa, mas eu posso dizer o seguinte, que a personalidade começa a se desenvolver na infância. Se levarmos em consideração que até mesmo existem uma carga genética, biológica, que vai ajudar no desenvolvimento da personalidade, poderíamos falar até de uma personalidade intrauterina. Mas o fato é que, sim, a criança tem personalidade, não essa personalidade que o adulto tem, mas é um embrião que começa a ser formado. Então, você vai ter, efetivamente, uma personalidade na criança que vai se desenvolvendo e não tem, digamos assim, um fim. O fim do desenvolvimento da personalidade dos sujeitos só se dá com o encerramento da vida desse sujeito. De que forma a intervenção de um adulto na brincadeira da criança pode influenciar na sua personalidade? Pois bem,
tanto um adulto quanto outra criança vai interferir na questão do desenvolvimento da personalidade do sujeito. Primeiro, a brincadeira ou brincar nada mais é do que um faz de conta do mundo adulto pela criança, ok? E a brincadeira normalmente tem alguns elementos, podendo ter inclusive regras. Se um adulto, para agradar a uma criança, ele subverte a regra, digamos, se ela não fizer determinados procedimentos, ela perderia. Ela não ganharia essa brincadeira. E, de repente, o adulto modifica a regra do jogo para satisfazer essa criança e ficar feliz. Você pode criar uma criança com problemas de personalidade no que diz respeito a limites, a regras, porque ela só vai conhecer o princípio do prazer. Porque a brincadeira, ela ajuda a criança a saber que tem momentos que ela ganha e momentos que ela perde. Se um adulto, por exemplo, ele não deixa a criança se frustrar por conta de uma derrota, você pode criar uma pessoa intolerante a esse tipo de acontecimento na vida. E na medida que ela se frustra, ela pode se tornar muito agressiva, por exemplo. Então, acho que a brincadeira mais saudável é quando as crianças brincam com crianças, porque elas estão dentro de um jogo de pessoas do mesmo nível, né? Mas, efetivamente, tem momentos que os adultos entram, principalmente os pais. O cuidado é esse, que mantenha, por exemplo, as regras da brincadeira para que ela efetivamente saiba que existem prós e contras, existem momentos que a pessoa vence e momentos que a pessoa é derrotada. E quanto às brincadeiras modernizadas, como é que elas podem influenciar na personalidade? Eu diria que toda brincadeira, ela tem um objetivo e ela tem elementos que a compõem. Tem brincadeiras competitivas, outras cooperativistas, ou umas que você está brincando sozinho e outras que você precisa de muita gente, certo? Para que a brincadeira dê certo. Eu diria que as tecnologias, elas não são boas nem ruins, mas elas trazem outros elementos ao brincar. Ao mesmo tempo que pode desenvolver algumas propriedades cognitivas da criança, as brincadeiras tecnológicas, eletrônicas, agora do século XXI, tendem a criar um ambiente virtual e até mesmo uma brincadeira muito solitária. Os games têm essa característica. Óbvio que tem RPGs que vocês fazem, que as crianças fazem, os adolescentes também, eles interagem através do jogo. Mas o fato é que essas novas tecnologias, elas encerram as pessoas em alguns locos de muita solidão, onde não há uma interlocução próxima com outros sujeitos. E aí, eu diria, a sociabilidade é a característica de personalidade que mais sofre, uma vez que os games, eles são muito individualistas e o sujeito geralmente fica entre uma tela e o console, né? Então, ele fica nesse ambiente, esse é o set de brinquedo, isolado de outras pessoas, de outras interações. Então, eu diria que as tecnologias trazem esse maior problema, que é o problema da individualidade extrema, né, e uma certa mesma solidão, no que diz sentido, a socialização dos sujeitos. Queremos agradecer mais uma vez pela presença do professor Walter, por a sua disponibilidade do tempo de estar tratando um assunto tão importante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pois é, como vocês puderam ver, a criança desde cedo inicia o seu processo de desenvolvimento da personalidade, assim como de si, do outro e do mundo. E isso acontece através do brincar. E aí, o tema te interessou? Quer saber mais sobre o assunto? Então não perca tempo e acesse o link aqui embaixo.